Deus está fazendo coisas grandes no meio da sua casa, no meio da sua família, lá no seu trabalho. Às vezes as coisas que você achava que não ia ter jeito, tá dando jeito lá. É Deus que desde o princípio prometeu que estaria conosco. É Ele que está provendo todas as nossas necessidades. Glória a Deus. Repita assim comigo: Deus proverá. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos ler o verso 35 e depois nós vamos ler o verso 39. Hebreus 10, 35 e depois nós vamos lá para o 39. Dá um glória a Deus aí, irmão. Deus está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Hebreus 10, 35 diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. E agora nós vamos lá para o verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Agora olhe um pouquinho para o telão aqui. Vamos ler todos juntos? No 3. 1, 2, 3. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode glorificar esse Senhor? Você não é daquele que retrocede. Você não vai retroceder em nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: você não é do time daqueles que retrocedem. Agora olha para ele e fala assim: nós somos do time dos vencedores. Daqueles que vão morar no céu. Daqueles que já têm a vida eterna garantida. Porque Jesus já declarou isso, Jesus já deixou isso para nós. Nós não somos como os que retrocedem. Nós prosseguimos para o alvo, para a carreira e o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Estenda suas mãos ao alto, feche seus olhos. Pai, nós te bendizemos nessa noite. Nós te louvamos pelo fôlego de vida. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos que o Senhor tem dado a nós. Por tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado à nossa vida. Pela nossa caminhada, Senhor. Por estar conosco todos os dias. Obrigada, Jesus. Senhor, agora neste momento nós vamos aprender mais da Tua palavra. Mais de Ti. Senhor, que o Senhor venha transbordar na nossa vida. Que o Senhor fale conosco mais uma vez de uma forma sobrenatural. Usa os meus lábios, Senhor, como um canal de bênçãos para os Teus filhos. Em nome de Jesus, alcança, Pai, aqueles que precisam ouvir a Tua voz. Seja conosco, Pai, mais uma vez. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pode se assentar, irmão, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, quando nós começamos a ler Hebreus 10, e quando nós vamos ler do verso 32 em diante, o Senhor, a palavra do Senhor vai falar para nós sobre os sofrimentos que o cristão passa na caminhada. E nós estamos numa campanha que fala caminho da prosperidade. Então, às vezes no nosso caminho, acontece o quê? Ele parece que é árduo, não é, irmãos? Não é, parece um caminho árduo, você fala: nossa, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que ir? E agora eu não sei como é que vai fazer. Como é que a gente vai passar por essa situação? E Deus fala o que para nós? Não percam a confiança de vocês. Aí nós olhamos lá para o verso 35, o Senhor diz o que? Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Se nós olharmos para a Bíblia e pegarmos todos os exemplos que nós temos nela, o caminho daqueles que nos antecederam não era um caminho fácil. Não foi um caminho fácil.
Nenhum deles trilhou um caminho de vitória, um caminho bonito, um caminho que nós falamos, nossa, eu queria trilhar esse caminho também. Olha que coisa mais linda, Estevão foi apedrejado porque amava o Senhor. Paulo e Silas foram jogados lá na cova, lá na prisão, porque estavam adorando o Senhor e pregando a verdade, o Evangelho, falando de Jesus, falando que Jesus era o caminho, que Jesus era a salvação, que somente através dele poderia vir a libertação. E aí Daniel foi jogado lá na cova dos leões, por quê? Porque ele orava ao Senhor, ele decidiu não se corromper com as coisas do mundo, com as coisas daquele tempo. Ninguém vai olhar para o caminho desses homens e vai falar, nossa, que coisa linda. Porque o caminho é árduo, irmão, mas a recompensa é garantida. E aí as pessoas só olham por aquilo, pelo status, aquilo de bom que aconteceu. E aí Davi vai lá e mata o urso. Davi vai lá, mata o gigante. Só que ninguém estava vendo Davi aonde? Cuidando das ovelhas. O caminho que Davi estava percorrendo era também um caminho árduo. Mas as pessoas só lembram o que? Dos grandes feitos. Repita comigo, grandes feitos. Quando você compra um carro novo, e se você não comprou e você quer, receba em nome de Jesus. Mas quando você compra um carro novo, o que as pessoas falam? Nossa, trocou de carro? É assim ou não é? Não é assim, irmãos? Quando você compra uma casa, se você ainda não comprou, receba em nome de Jesus. O dono da bênção, o dono da casa está aqui. Nossa, comprou uma casa? Irmãos, as pessoas não vê lá que você teve que abrir mão de comer um cachorro quente, de comer um pastel que custa R$10, 15, não sei. Mas as pessoas veem o quê? Aquilo que você conquistou. Então no seu caminho, você vai encontrar vários tipos de pessoas assim. Mas eu quero dizer para você, que Deus é o Deus provedor. Ele é o Deus que está também no nosso caminho, está conosco. E a palavra nos ensina aqui. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Vamos lá começar a ler do verso 10 a partir do 32. Só para vocês entenderem como que é a caminhada do cristão. Lembre-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Está falando de nós, querido. Está falando da minha vida, da sua vida também. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Em alguns momentos no seu caminho, Deus colocou pessoas que também já passaram por aquilo que você passou. Para quê? Porque você já havia sido experimentado nesse caminho. E aí o Senhor estava te dando ferramentas. E hoje, o que você faz com essas ferramentas? Ajudam essas pessoas que já foram maltratadas. E olha que o Senhor continua falando a nosso respeito. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Nós sabemos que o nosso patrimônio está onde, irmãos? Aonde que está o maior patrimônio do cristão? Aonde está, irmãos? No céu. O nosso maior patrimônio é Jesus. É quando nós chegarmos lá, dar de cara com Ele, poder abraçar a Ele, ouvir da boca dEle que Ele preparou para nós, está tudo pronto, vai falar, pode entrar, está tudo preparado para vocês. E aí continua no verso 35, portanto não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Está dizendo o quê? Não posso esquecer, o que eu estou passando nesse caminho não pode ser superior com as promessas de Deus para a minha vida. Quantos têm promessas aqui do Senhor? Então isso que você está passando nesse seu caminho, não pode ser maior do que as promessas que Deus fez para você. Nós cantamos, minhas provações não são maiores que o meu Deus. Eu já falei para vocês, a canção é uma oração cantada. E aí a palavra continua, vocês precisam perseverar, para que havendo feito a promessa de Deus, alcancem o que? A promessa. Nós precisamos permanecer confiantes no Senhor, para recebermos a promessa.
E aí ele continua, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não demorar, e não irá demorar. Quem que vai vir, irmãos? Quem que vai vir? É Ele que está vindo, como um leão que vai rugir sobre as nossas vidas. É Ele que vem como um juiz. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Aí, irmão, tem um puxão de orelha para nós também. Aí eu vou entregar, não quero mais. A palavra está dizendo o quê? Se retroceder dele a minha alma não vai se agradar. Mas não é o foco hoje. Mas aí, a última palavra fala o que para nós? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Por quê, irmãos? O caminho que você está trilhando é difícil? É difícil, não precisa falar que é, que eu sei que é, irmão. Se o seu caminho está fácil, ó, tem alguma coisa errada. Porque nós passamos por aflições. Mas somos da fé para a preservação da nossa alma. Irmãos, a caminhada com Cristo, ela é de vitória em vitória. Amém? É de rompimento também. Não é fácil. Não é fácil você sonhar com algo e começar a lutar por isso. Romper quer dizer que você vai romper os limites, quer dizer que você vai transcender as barreiras. Às vezes você tem que sair da sua zona de conforto para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Às vezes não vai ser tão legal assim. Às vezes o Senhor tem um chamado para você e você é tímido. E o Senhor quer estar dizendo o que para você? Eu preciso largar isso. Você precisa largar isso e confiar em mim. E fazer a obra que eu confiei nas suas mãos. Às vezes a nossa alma vai estar sangrando. Vamos estar chorando. Mas vamos precisar fazer a obra de Deus. Por quê? Porque isso não é dom de nós, irmãos. É dom de Deus. Não é nosso. Nós não podemos reter aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Se Deus colocou algo na sua mão para você fazer, faça. Ah, mas está doendo, está sangrando, continua fazendo, porque uma hora você não vai sentir mais dor. Porque a sua alma vai estar cheia do Senhor, que você não vai mais sentir dor. Agora nós vemos aqui algo interessante. A caminhada com Cristo é de vitória em vitória, é de fé em fé, também é de provisão em tudo. Nós cantamos que cada vez que a nossa fé é provada, Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Quando nós somos provados, nós temos que fazer o quê? Orar mais, buscar mais, jejuar. Nós temos que fazer algo para mover o coração de Deus. Porque às vezes Deus se manifesta em nossas vidas de formas que são diferentes. Deus fala comigo de uma forma, com o pastor de outra forma, com vocês de outra forma. E assim foi também com Isaac. Lembra de Isaac? Que nós falamos lá no começo da campanha. O Senhor é um Deus que provê tudo. Então a caminhada com Cristo é de vitória em vitória, de fé em fé, de provisão em tudo, de provisão em provisão. Isaac estava onde? No caminho. Ele estava no caminho junto com Abraão. Isaac era o quê? Uma promessa. Repita comigo, uma promessa. Isaac não sabia de nada que tinha acontecido na vida dele e o que ia acontecer também na vida dele. Mas Abraão sabia. Abraão sabia o peso da decisão dele. Abraão sabia o que o Senhor havia pedido para ele. Mas mesmo assim ele fez o quê? Ele obedeceu e foi. Agora, Isaac estava no caminho com Abraão. Isaac era a promessa. Amém, irmãos? E Abraão era o canal de bênção. Você está no caminho, você é o canal de bênção na vida de alguém. E aí o que acontece? Abraão está no caminho com Isaac, com os servos dele. A palavra diz isso para nós. Agora, eu já falei para vocês, eu vou falar mais uma vez. Imagina a aflição de Abraão, porque ele sabia a decisão que ele havia tomado. E muitas vezes na nossa vida como cristão, nós só temos uma decisão a tomar. E essa única decisão que nós temos que tomar, às vezes vai ferir a nossa alma.
Porque é difícil, irmão, deixar pessoas pelo caminho. É difícil também queimar pontes. Mas, se para isso acontecer na sua vida, se for o Senhor que está falando para você fazer, se é o Senhor que tem dito para você queimar as suas pontes, se é o Senhor que está pedindo algo para você, eu quero dizer para você, o propósito é maior. Porque aquele que chama é o Deus que guarda, é o Deus que cuida. Se você precisar queimar as pontes, tudo que você tiver em amor do reino, em amor ao Senhor, faça. Porque Ele é fiel para cuidar de tudo, querido. Não vai te faltar nada. Não falta nada para nós. Agora, a aflição de Abraão. Talvez, Abraão, como eu já falei para vocês, a palavra não diz isso. Lá na glória a gente vai poder perguntar isso para ele. Mas talvez ele estava olhando ali Isaac, e ele estava falando o quê? É o fim do meu sonho. O Senhor me deu e agora o Senhor está pedindo de volta? Palavras minhas, irmãos. Talvez ele olhava para Isaac caminhando com ele ali. Quantos sacrifícios Isaac já não tinha feito com o pai dele? Quantas vezes Isaac já não tinha ido no monte adorar com Abraão? Porque o que Isaac rompe, quando a palavra diz que ele rompe o silêncio, ele diz o que para Abraão? Pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo a faca, estou vendo a lenha para o holocausto, mas e o cordeiro? Talvez Abraão olhando o sonho, mas eu quero dizer para você, o que parecia ser o fim de um sonho, o que parecia ser o fim de uma promessa, se tornou uma história de fé, uma história de provisão e uma história de manifestação da fidelidade de Deus para aqueles que o amam. Quando Isaac rompe o silêncio, imagina um nó na garganta que estava de Abraão. E Abraão, um homem de Deus, um homem de fé, como você é dentro da sua casa, olhou para o filho dele e falou: Deus proverá para si um cordeiro. Irmãos, nós somos crentes e nós somos daqueles que não retrocedem. Não perca a sua promessa. Não abra mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Creia que para tudo isso tem um propósito. E qual é o propósito? É estar com o Senhor e fazer a boa vontade dEle. A resposta de Abraão para Isaac foi: Deus proverá. Abraão, ele sabia o que ele estava fazendo. Amém, irmãos? Ele sabia que era a decisão certa. Sabia ou não sabia? Abraão sabia que no caminho Deus poderia prover para ele, não sabia, irmãos? Como Deus proveu? E ele fez o que? Somente obedeceu à voz do Senhor, sem questionar. Ele sabia quem estava mandando ele, e ele sabia quem estava no caminho com ele. Eu vou dizer para você, você sabe quem te chamou, você sabe quem é que está com você no caminho. Deus está conosco no nosso caminho. Abra sua Bíblia lá em Mateus 6,33. Eu quero falar algo para vocês. Mateus 6,33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aí, irmãos, eu já falei para vocês que eu gosto muito sobre falar da totalidade de Deus. Aqui a palavra diz: e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Todo esse texto, se você ler do texto de Mateus 6, do 25 até o 34, vai falar sobre preocupações. Repita comigo: preocupações. E essas preocupações são as preocupações que nós temos durante o dia a dia. Então vamos voltar lá, Mateus 6,25 diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas?
Aí o Senhor diz: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Queridos, buscar ao Senhor quer dizer o quê? Confiar nele. Todos aqui temos as nossas prioridades. Nós temos que acordar cedo, temos que trabalhar, temos que fazer nossas coisas. Todos. Mas quando nós invertemos, a palavra diz o que? Aqui o que? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então eu estou buscando, primeira parte, e as demais coisas estão aqui. Estão me vendo aí? Se eu inverter isso, irmãos, se eu colocar aqui em cima as demais coisas que devem ser acrescentadas e deixar buscar o reino embaixo, o que vai acontecer comigo? Quem que vai acrescentar as coisas que eu preciso? Quem que vai acrescentar a comida que eu preciso, a roupa que eu preciso, a provisão que eu preciso, a cura que eu necessito? Quem? Mas entenda, primeiro o reino, e todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus sabe que nós precisamos, mas existe uma condição: primeiro o reino, e depois as demais coisas vão ser acrescentadas. Como eu vou ganhar a salvação? Se eu inverter, que eu tenho que primeiro buscar o reino de Deus. Não dá. Não faz sentido. Jesus, ele olhou, ele sabia o que ele ia passar, mas ele não quis o caminho mais fácil. Ele cumpriu o propósito que ele foi designado para fazer. Irmão, durante a sua caminhada, você vai encontrar com Judas. Vai ou não vai, irmãos? Você vai encontrar também com Sambalate, com Tobias, com Gesem, que vão falar para você: sai daí, o que você está fazendo? Para com isso. Larga a mão disso. Não, que ir para a igreja quarta-feira. Imagina, amanhã é feriado, bora. Não, estou cansado, vamos ficar em casa, não fazendo nada. Que igreja? Larga a mão disso. Vai encontrar nesse caminho? Vai também. Você vai encontrar, queridos, infelizmente, você vai encontrar com os irmãos de José também. Vai. Você vai encontrar com aquelas pessoas que vai olhar e vai falar: que sonho é esse? Fazer ITQ para quê? Ser pastor? Imagina, que isso? Tá louco? Você vai encontrar também, e nesse caminho você vai sofrer perdas como Jó, irmãos. Vai. Nossa, pastora, está profetizando coisa ruim? Não. Mas nós vamos perder coisas. Vamos perder pessoas. Sabe por quê? Porque elas não vão estar alinhadas com o propósito que Deus colocou na sua vida. E aí você vai ter que se posicionar e tomar uma decisão. Ou você continua ou você para. Melhor escolher continuar no caminho com o Senhor. Você vai precisar também, nessa sua caminhada, fazer sacrifícios assim como Abraão fez. Abrir mão de um desejo, abrir mão de um sonho.
E talvez esse sonho é o sonho que vai te afastar, ele está te afastando de Deus. Só que, se nós não abdicarmos disso, se nós não abrirmos mão, nós não vamos provar da provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Não estou falando para você, irmão, pegar todo o seu dinheiro, todo o seu bem e fazer isso em favor da igreja. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você precisar sacrificar algo em favor do reino, faça. Porque Deus tem muito mais para dar para você. Muito mais, irmãos. A caminhada do crente, ela é diferenciada. Fala para o seu irmão, fala, você é diferenciado. Aí fala para ele, a sua caminhada é diferenciada. É, diferenciada. Como que eu vou receber o aumento de Deus sobre a minha vida, se eu não passar por aflição? Lembra da viúva, que o profeta Eliseu foi lá e multiplicou, e ela pagou todas as suas dívidas? Quantos lembram? Vocês sabem a história. Ela havia perdido o marido. Os filhos dela iam ser escravos. E ela foi aonde procurar o profeta. E Deus operou um milagre na vida daquela mulher. Os milagres são assim, irmãos. Os milagres vêm de momentos doídos e dolorosos na nossa vida. Os sorrisos, eles voltam a nascer depois de grandes dores que nós enfrentamos. As experiências que nós carregamos, é elas que nos fazem crescer. Agora eu quero dizer para você, você está no caminho certo. Vou falar mais uma vez, você está no caminho certo. Irmão, não é mais uma campanha na sua vida. Eu vou falar algo para você, você está no caminho certo. Porque quem é o caminho? Jesus. A palavra dele diz para nós que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ele se apresenta dessa forma, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, irmão, se você está passando por dificuldade, por luta, se você já encontrou com Judas, se você já encontrou com Sambalate no seu caminho, não tenha medo. Jesus é o caminho, você está nele, o caminho é certo. Glória a Deus. Jesus é o caminho que nos leva à provisão. Jesus é o caminho que nos leva à cura. Jesus é o caminho que nos leva à libertação. Jesus é o caminho que nos leva à prosperidade. Jesus é o caminho que nos leva aos milagres. Jesus é o caminho que nos leva à salvação. É só Ele, querido. Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ande no caminho com Ele. Ande pelo caminho, porque Ele é o caminho. Quando nós olhamos lá em Provérbios e nós lemos o que está escrito lá, ensina a criança no caminho. Ensine Jesus para os seus filhos. Ensine o caminho que é Jesus para os seus filhos. Abraão andava com Isaac, Isaac andava com Abraão, Isaac conhecia Abraão. Abraão ensinou ele no caminho correto, no caminho certo. Andar no caminho é andar com Jesus, é andar por Jesus. É fazer aquilo, querido, que dói na nossa alma muitas vezes. É confiar que Deus está no controle total da nossa vida. Ande com Ele, que Ele é o caminho. Se você procura e busca a provisão do Senhor, é somente Jesus que pode dar ela para você. A cura que você procura é somente o Senhor que vai trazer para você. A libertação que você precisa para a sua casa, para a sua família, é somente Jesus que pode trazer. Mas permaneça firme no seu caminho. Não seja como aqueles que retrocedem. Olhe para Jesus, olhe para o alvo, olhe para Ele. Ele é a nossa luz, a nossa salvação vem dEle. Quando você se sentir triste, abatido, fraco, não estou com força para ir para a igreja, olhe para o céu e fale, Senhor, renova as minhas forças.
Tá sem força, vem sem força mesmo, mas vem em nome de Jesus. Não deixe o desânimo vencer você. Não deixe a aflição desse mundo vencer você. Ele é o caminho, a verdade e a vida.